O que é que se lembram mesmo? Vocês já se deram conta que já temos substancialmente mais tempo de democracia do que tivemos de Estado Novo? Pois. Eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é que as pessoas celebram. O que aconteceu no 25 de 74 desiludiu até o próprio Salgueiro Maia. E alguns daqueles que se foram percebendo o que é que se estava aqui a montar. Eu não chamo este regime democrático. Isto é um regime de pandilhas que democraticamente entre si vão distribuindo literalmente os louros daquilo que conseguem roubar literalmente ao país e ao contribuinte. E olham para todos nós, pelo menos ou tentam olhar para todos nós como se fôssemos todos muito burrinhos, muito ignorantes, muito atrasados mentais. E olham para todos nós como se fôssemos todos, ou não passássemos todos, de gado votante e gado pagante. É uma tristeza. Se vocês olharem para o país, só para deixar aqui um exemplo, se quiserem vão ver, acho bem que vão ver. Porque normalmente, quando as pessoas começam francamente a estudar o que foi toda a história nacional dos últimos 100 anos, quando começam francamente a consultar documentos, quando começam a fazer esse trabalho que ninguém quer ter, começam a perceber-se de toda uma teia de aldrabice e de propaganda que nos venderam como conhecimento, que nos venderam como história oficial. Nada, efetivamente, está mais longe da verdade do que essa historinha do blá blá blá, que a malta gosta muito. Mas se forem ver, se compararem os índices de desenvolvimento humano hoje e, por exemplo, no início da década de 60, que foi uma das décadas em que Portugal deu um grande salto no setor terciário, de facto, na década de 60 estávamos atrás de muitos países, em vários aspectos, avaliados por esses índices de desenvolvimento humano. Curiosamente hoje, 52 anos depois de uma carrada de promessas e ilusões e blá blá, porque de facto é blá blá, continuamos atrás não só dos mesmos países, mas de países que entretanto foram formados daí para cá. Curioso, não é? Pois, exato. Alguma coisa fizemos muito mal. E uma das coisas que fizemos foi, primeiro, que gente de merda ocupasse sistematicamente lugares de poder. Gente de merda ocupa lugares de poder, o país está uma merda. Ponto. Segundo, não há um só pilar de base deste país que esteja a funcionar como deve ser e em toda a sua plenitude. Terceiro, desconfio que a única coisa que é efetivamente boa a funcionar, muito boa a funcionar, é todo o clima de esquema, de corrupção, de amiguismos e de todos os interesses satélite à volta deste regime de pandilhas que muitos conhecem como democracia. Todos estes interesses satélites que, por exemplo, permite com que se fundem fundações, observatórios, associações disto, daquilo, daquilo outro, para combater isto, aquilo e aquilo outro. Logo, se combatem isto, aquilo e aquilo outro, o isto, aquilo e aquilo outro, nunca vão acabar, porque senão os milhões também acabam, certo? Exato. Mas todo este regime que fundou todas estas associações e fundações e observatórios, isto então é um mimo, passa a expressão, só esquemas que chupam todos os anos milhões ao Estado. Claro que para esta escumalhada toda, vivemos sempre num regime democrático. Não para ti, não para mim. O cidadão comum. Falam, normalmente, quando expressa este tipo de opinião, vem sempre alguém, mas antes do 25 de Abril não podias falar. E isto é a prova, mais uma vez, de quão bem consegue uma ilusão doutrinar cabeças pobres. Os exemplos, especialmente nos últimos 15 anos, os exemplos de censura da opinião, de pessoas serem condenadas por liberdade de opinião, são mais do que muitos. Só que hoje ninguém vai para a prisão. Hoje sabe o que é que se faz? Cancelam-se pessoas, por exemplo. Ou então, na era digital na qual estamos, apaga-se a página da pessoa, apaga-se o grupo que a pessoa tem no Facebook ou noutra rede social qualquer. E vocês andam a bater palminhas de liberdade e democracia. Hoje temos todos a direito à opinião, claro. Aliás, isso até se vê na sociedade. Porque basta que a minha opinião seja diferente de uma certa narrativa de ovelhas, sou logo rotulado disto, daquilo e daquilo outro. É logo. Ninguém se consegue sentar, infelizmente. É ter um debate de opiniões. Mas antes do 25 de Abril não podias ter a opinião. Podia, claro, obviamente podia ter a opinião. Hoje, não preciso me prender. Na era digital, basta encurtar todos os serviços digitais aos quais eu tenho acesso. É o suficiente. Não preciso de mais nada. E vai piorar.
porque isto também é um facto. Eu, quando encontro pessoas que eram adultas no tempo do Estado Novo, malta que tem agora 70, 80, pergunto-lhes sempre como é que era. E de facto, o que a esmagadora maioria deles me tem dito ao longo dos anos são praticamente as mesmas respostas, que andam sempre à volta do mesmo. Isto, nem com 3 Salazares lá ia. Está muito pior do que no tempo de Salazar, etc, etc. Bem, mas opiniões à parte, porque hoje em dia também há muita gente satisfeita com o regime atual, e efetivamente, é a malta que faz parte, direta ou indiretamente, do regime de pandilhas, como eu já tive a oportunidade de explicar. De facto, depois com esta golpada do 25 de Abril, porque para mim é de facto uma golpada, e o tempo, à medida que o tempo vai passando, cada vez mais esta ideia se afirma, foi de facto uma golpada que começou por construir toda uma teia para servir os interesses deste regime de pandilhas. Ponto. E quem daqui retira os grandes recursos, os grandes benefícios, não és tu nem eu, como cidadãos perfeitamente comuns. Eu duvido que alguma vez na nossa história o país tenha sido tão miseravelmente traído, corrompido, vendido, como tem sido nestes últimos mais de 50 anos. 25 de Abril tinha tudo para correr bem para toda a gente, mas não foi assim. Hoje, roubaram-nos tanto a dignidade, até a dignidade, que há indivíduos de outras paragens que vêm para cá e dão-se ao luxo de fazer vídeos nos quais insultam Portugal e os portugueses. Para terminar, já repararam que na história recente os grandes crimes cometidos contra a humanidade e as sociedades humanas são precisamente levados a cabo por gente que se identifica como democrata, como amante da liberdade e da democracia? Fiquem bem.